Olá, liderando um dos maiores complexos turísticos do país há 2 décadas, Murilo Pascoal tem uma visão e tem uma experiência no mercado de parques e atrações como poucos. Ele é o convidado de hoje do Entretantos e vai conversar conosco sobre o mercado, como é que está sendo 2025, perspectiva para o ano que vem e quais os projetos que a gente pode esperar do Beach Park. Seja bem-vindo, Murilo. Obrigado, Nonato. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Nonato Albuquerque, aqui comigo, Yuri Costa também participando desse Entretantos. Vou começar logo perguntando, Murilo, você cresceu em uma família voltada para o empreendedorismo. De onde você captou mais o senso da experiência? Liderança, né? Da liderança também, isso, tem liderança. Bom, eu cresci em Sorocaba, no interior de São Paulo. E meu pai tinha a mesma formação que eu acabei fazendo, que é administração de empresas, e então acabei aprendendo bastante com ele. E aí acho que foi daí que eu puxei um pouco, aprendi bastante e fui me desenvolvendo a partir daí. Como é que foi a infância? Vou voltar um pouco aqui a lembrança para a gente fazendo esse programa e mostrando o acesso de pessoas no mundo do empreendedorismo. De repente tem uma infância e uma adolescência que parece que nutrem exatamente as sementes da árvore que você constituiu. Rapaz, a minha infância eu tenho assim uma memória muito gostosa, muito boa. Sempre eu cresci em Sorocaba, hoje uma cidade já maior, com acho que uns quase 800 mil habitantes, uma cidade... mas na minha época, minha adolescência, tinha uns 200 mil habitantes mais ou menos, e aí eu andava de bicicleta, me lembrando de andar de bicicleta pela cidade, sem meu pai e minha mãe saber, ter a menor ideia de onde é que eu estava. Eu fico imaginando hoje se as minhas filhas, se fossem assim, como que a gente estava arrancando o cabelo da cabeça, né? Isso foi há pouco tempo, pela sua idade. Na década de 70, foi na década de 70 ali, comecinho dos 80. E uma coisa, ligando aí com a tua pergunta de empreendedorismo e já puxando um pouco para a vida profissional, assim, eu tive a oportunidade, né, e a minha família pôde proporcionar uma viagem para o exterior quando eu ainda era adolescente e visitei parques no exterior e tal. E aquilo ali mexeu muito comigo. E eu voltei encantado, né? Acho que todas as crianças, todos os adolescentes voltam encantados. E, de alguma forma, na minha cabeça isso ficou, que eu gostaria de trabalhar com isso em algum momento. Tinha né? que idade? Tinha 15, 16 anos. 15, 16 anos. E aí, pois, passou, né? A vida foi indo, mudei para São Paulo, fui fazer faculdade, acabei estudando na mesma faculdade que meu pai tinha estudado, e tinha meio que esqueci desse sonho ali, daquele momento. Qual foi a sua formação? Administração de empresas. Administração de empresas. Mas já estava no rumo. Estava no finalmente, e quando quando eu me formei, aí apareceu a oportunidade de trabalhar nesse setor. E eu me lembrei daquele momento, daquele sonho que tinha passado na minha cabeça de... porque na época, no exterior, era um setor muito pujante, com muita coisa bonita, e aqui no Brasil tinha muito pouco, quase nada. E aí, nossa, imaginei que seria uma grande possibilidade de crescimento, de desenvolvimento pessoal, profissional, e de um setor super interessante, que é um setor que você faz as pessoas terem momentos felizes, né? Se desenvolverem, e você vive com alegria, com essa diversão. E aí, quando eu tive essa oportunidade, lembrei disso daí, falei, rapaz, acho que isso aqui é para mim mesmo. E aí comecei nesse setor, isso foi em 93, então já se vão 32 anos. Queria voltar um pouco sobre essa questão dos pais. Você falou do seu pai, da mesma formação, né? Quais valores você tem guardado, memórias, né, dos pais, também dos familiares, né, de aprendizado? Meu pai e minha mãe, assim, sempre, acho que a primeira coisa é de um cuidado muito grande. A gente sempre, mais do que o aprendizado formal, o aprendizado do carinho, assim, que a gente sempre teve isso. Acho que isso permite você ter
mais do que a questão acadêmica ou formação, é uma possibilidade emocional muito estável. E isso, eu e meus irmãos, a gente teve essa bênção de ter uma família bem estruturada, bem tranquila, e a gente conseguiu crescer nesse ambiente. Então, isso permite que a gente, de certa forma, passe isso também para os nossos filhos e consiga seguir num ambiente assim bem acolhedor e bem tranquilo. Então, acho que fui muito abençoado aí com a família que eu tive. Eu lhe pergunto, existe alguma tradição, algum hábito familiar que, de repente, você compartilha a partir da família? Uma tradição, acho que assim, comum, né, de almoçar os domingos na casa da minha avó, de ter essa... Família grande? Não, meu pai é filho único, Uhum. né? Mas do lado da minha avó, de uma família com muitos tios e tias no interior, família antiga da cidade. Então, a gente era assim, bem, não dizer tradicional, mas que você conhece bastante gente da cidade. Do lado da minha mãe, já uma família um pouco maior, né? Mas sempre assim, muito próximo, né? De estar sempre passando os momentos de festas juntos. E eu tinha um tio-avô, que era meu padrinho, que é até um personagem interno da família da gente, que ele falava muito da importância da educação, né? E ele falava para o meu pai, e ele era um homem muito simples, né? Mas ele tinha um curtume, né? Que é um curtume que você faz o couro, né? É um trabalho muito duro, muito pesado, né? Mas que gerava um bom recurso, né? Então mas ele, apesar de ter uma condição boa, ele ressentia de não ter tido educação, não ter estudado. Então ele sempre falava para o meu pai e para minha mãe, e a gente brinca com isso, que lá no sotaque da região, né? Estude vossos filhos. Ele falava, né, que um homem estudado vale por 10. Essa transposição de não ter estudado, ele sabia, colocava em você como fruto de que ele dizia assim, não, esse menino vai ter que estudar para ele ser... Para ser alguém. É muito aquele ditado, né? O peso da caneta e o peso da enxada. E eu pergunto a você, até que ponto a sua família também não induziu a uma outra atividade? Você vai ser médico, vai ser engenheiro. Mas ele falava isso, ele falava para o meu pai, estude Mofio, né? Que é meu filho. Mofio, estude vossos filhos. Porque um homem estudado vale por 10 e um homem sem estudo... trocado não vale nada. Trocado. E tinha que ser médico, porque se você se você estiver sentado e chegar um doutor, você tem que levantar e dar o seu lugar para o doutor. Ele falava tanto isso. Olha as tradições familiares do passado, né? E ele falava tanto isso, mas no fim nenhum dos seguiu para ser médico, nem meus irmãos, nem os... A gente tinha primo segundo grau, né? Que meu pai não tinha irmãos, e tinha uma outra tia que também tinha só uma filha. Enfim, ninguém virou médico. Mas foi importante, cita o mas nome todo dele, mundo estudou até muito. Por uma homenagem. Era Gregório o nome dele. O apelido dele era Padrinho, porque ele tinha muitos afilhados. Ele era uma figura sensacional. Ainda na questão de família, né? A gente fica imaginando, né? Ser CEO do Beach Park deve ter muitas demandas ao longo do dia, né? Como dividir, né? Vida pessoal, vida profissional, não levar trabalho para casa, né? Impossível. Como é que consegue dividir, hein, o tempo? Rapaz, aí eu acho que assim, a gente aprende a administrar o tempo, né? A gente tem que administrar o tempo com uma certa disciplina. Então, eu peço eu acabo administrando minha agenda de uma maneira bem pontual. Então, eu separo em slotzinho de meia hora. E aí eu faço um agendamento com as equipes e peço para todo mundo vir com uma folha escrita com todos os assuntos que eles têm para decidir. Você tem tempo para você, né, mesmo? Durante o dia do... Você falou aí que a sua agenda de trabalho para uma hora e tal. E o seu tempo? O tempo que realmente você deve ter, né? Eu procuro fazer atividade física de manhã, cedinho.
6 horas. Aí é o tempo que eu, depende do dia da semana, ou faço atividade física ou levo minhas filhas para a escola, eu revezo com a minha esposa. Ou faço atividade física à noite, depois do expediente. E durante o dia eu procuro ser bem eficiente e brinco com a turma, ou sou assim, olha, vamos lá, temos um horário, é 1 hora, é meia hora, então eu sou bem objetivo com os horários. Agora é interessante, né? Isso, justamente otimizar o tempo, justamente para tentar encaixar, para dar conta, né? Para dar conta. Para dar conta do que você precisa fazer. Principalmente agora, a gente está construindo um hotel, então é um desafio maior, mais demanda, mais decisão, mais envolvimento, mais gente. Então eu tenho usado cada vez mais essa disciplina com os horários. Antes de chegar ao hotel, a gente vai voltar um pouquinho ainda, rememorando o tempo. Como foi a chegada até ao Beach Park? E você teve atividades outras anteriores, certamente. Sim. Eu me formei na faculdade e, como eu falei, apareceu essa oportunidade para trabalhar nesse segmento, né, de entretenimento. Já era aqui? Não, em São Paulo. São Paulo. E aí eu trabalhei até 2004. Eu trabalhei primeiro numa empresa que fazia projetos de novos parques e depois eu trabalhei 4 anos num parque aquático lá em São Paulo, chamado Wet n Wild, que é um parque que teve em Orlando, foi o primeiro parque aquático que criou o conceito do setor. Eu trabalhei na franquia de São Paulo. E aí, quando eu estava trabalhando lá, o João Gentil, o Joãozinho, foi fazer uma visita lá. E aí, na visita, o Joãozinho super objetivo, na visita ele já me fez o convite para vir trabalhar aqui. Só foi ele buscar. Na lata, assim, eu já vi, opa! Chegou para lhe buscar. E aí eu vim aqui e visitei, adorei, e aí conheci o Ednilton, e enfim, aí a gente se mudou para cá, eu e a minha esposa, Violeta. E quando você chega em 2004, É. Você encontrou um beach park. Nesses 21 anos... 21 anos, isso. Nesses 21 anos, o que foi acrescido, o que é que alterou no parque para ser um grande empreendimento? Eu costumo dizer que um parque é uma obra que não acaba nunca, porque a gente está sempre fazendo alguma coisa diferente. Agora a gente acabou de inaugurar uma atração nova, né, que é o Surreal, que a gente inaugurou em março, e é uma montanha-russa aquática super bacana, é a mais alta do mundo, está sendo um super sucesso, a gente está recebendo muitos visitantes e todos muito satisfeitos. E a gente inaugurou em março e esse final de semana eu já estava com os fornecedores desse mesmo equipamento falando de projetos para frente, né? Então é uma obra que não fica pronta nunca, porque a gente está sempre fazendo coisa nova e trocando. E foi assim desde que eu cheguei. Antes também já era assim, na gestão do Arial, do João, você vem crescendo, e aí quando eu cheguei a gente continuou nessa toada. Então, crescendo com novas atrações a cada 2 anos, mais ou menos. E esse ano também a gente inaugurou um parque novo, né? Que é o Arvorá, que também é muito bacana, com aves, com atividades. E a gente também, além dos parques, a gente tem 4 hotéis, né? E a Vila Azul do Mar e o restaurante da praia. Então, tudo isso está sempre em desenvolvimento, em crescimento, porque faz parte do nosso... Do coração do nosso negócio. Como é que é feita essa pesquisa de mercado justamente para as atrações? O que vocês levam em consideração? Tendência? Mercado aqui, mercado fora? É pesquisa constante, né? A pesquisa a gente faz... Antigamente era com revistas, agora com internet. Então, leituras de materiais que vêm, né, clippings, notícias de tudo que sai a respeito do setor. Tem a facilidade de você conseguir acessar rápido. Então, eu leio bastante, né, vários veículos, seja dos Estados Unidos, da Europa, que trazem as novidades, as últimas novidades. Visitas a feiras. Então, eu vou todo ano, há 30 anos, numa feira em Orlando, que tem as novidades. Então, a gente vai sempre ver apresentações, ver fornecedores que veem equipamentos e visitas a operações, propriamente dita, né? Então,
Qual é a área do Beach Park e como é que o fluxo de turistas que passam por lá, principalmente alta estação? Uhum. Você tem média de quantas pessoas? A gente alta estação para a gente é janeiro, né? E julho e dezembro, né? Então é o movimento maior. E aí a gente recebe em torno de 4.500 pessoas, mais ou menos, no parque. De média. Média dia. Interessante. Eu ia entrar nessa questão do parque, né? Que hoje não é só o parque, né? Está diversificado, né? Qual é a fatia de cada um, assim? Tem parque, tem hotéis, tem os próprios apartamentos também, né? Assim, o objetivo disso é a gente oferecer cada vez mais uma experiência completa para quem vem visitar a gente, né? A ideia é que seja completa e nova. A cada visita que você vai, que você veja uma coisa diferente, né? E por isso que a gente está sempre construindo coisas novas. Então a gente tem lá a Vila Azul do Mar, por exemplo, que é uma área comercial, é como se fosse um shopping ao ar livre, né? Então a gente tem restaurantes, a gente tem lojas, a gente tem entretenimento, tem shows. E esse mês inaugurou uma loja nova. Mês passado inaugurou outra, teve uma Pague Menos nova agora que inaugurou também. A gente tem um carrossel. E assim a gente vai criando essas atividades para as pessoas visitarem e terem sempre alguma coisa nova. E aproxima muito mais o turista daquele ambiente ao qual ele está destinado, do que ele ficar distante para depois só ir fazer uso algumas horas, né? O turista, a gente faz isso para aproximar o turista e para que ele possa, quando primeiro, ele tenha motivo para voltar, né? E ele tem o que a gente chama de massa crítica de atividades. Tem bastante coisa para ele fazer, né? Quando ele tem bastante coisa para fazer, ele fica mais tempo e ele vem de mais longe, né? Porque se ele vem só tem 1 ou 2 dias de atividade, você vai pegar uma faixa, um raio de absorção pequeno. Se tem mais atividades para mais dias, você pega gente que vem de mais distância. E o nosso grande desafio aqui é justamente que a gente está distante dos principais centros. Então, a questão da passagem aérea, o preço da passagem aérea é um grande desafio nosso, né? Nosso, não só do Beach Park, mas do turismo do Ceará como um todo, né? Então, a gente pode ser um assunto bem importante aí para o turismo como um todo, né? Então, quando a gente tem mais atrações, seja hospedagem, entretenimento, restaurante, você vai criando essa massa crítica e vem mais gente. Fora o Brasil, de onde procede o turista melhor, no conceito seu, assim, de quem são os melhores turistas do mundo que vêm ao Beach Park? Nosso público é o claro público... que você vai dizer que são de todo o país. São todos iguais. Não, mas assim, o nosso turista é o brasileiro. 95% é brasileiro. E esse ano, para falar a verdade, aumentou um pouquinho. Sempre foi 95,5, agora esse ano está 94,6, talvez 7, que aumentou bastante o número de turistas argentinos. O argentino esse ano está com uma renda maior, e principalmente no sul, Rio, Santa Catarina, tem aumentado. A gente tem colegas do setor nesses estados, e lá eles estão com um crescimento muito, muito forte de turistas argentinos. Como foi enfrentar a pandemia, período da pandemia? Foi duro, bem duro. Isso foi um capítulo aí que não foi fácil. A gente ficou fechado. Se a gente disser que a pandemia teve 24 meses, para simplificar, né? Então a gente teve 2020 e 2021, né? Nesses 24 meses, a gente teve que ficar fechado 10 meses, por obrigação do governo. 10 meses significou que houve paralisação de quase tudo. De tudo. Receita... Queda... Receita zero. Zero. Receita zero. E foi para tranquilizar, né? Funcionário, todo mundo. Foi muito difícil. Foi muito... Assim, a gente contou com o governo federal, na época, fez um programa que ajudou a gente a pagar o salário, mas não pagava 100%. A gente tinha que tanto pagar quanto garantir que não teria demissão. A gente fez uma redução logo no início, mas depois a gente conseguiu manter o pessoal e a gente conseguiu pagar o salário de todo mundo em dia, durante esses 10 meses. Então foi um desafio assim
bem grande da gente conseguir passar por isso. O empreendimento tem uma folha de quantos funcionários? Estou me relacionando aqui ao parque mesmo. A empresa inteira, 2.300 funcionários. 2.300 funcionários. Então, eu voltando a essa questão da pandemia, né? Como é que foi a recuperação? Algumas empresas, algumas indústrias ainda dizem que ainda estão no processo de recuperação da pandemia, né? Como é que é para o Beach Park? A recuperação também, desses 10 meses que eu falei, foram 2 períodos de 5 meses, né? No primeiro ano e depois no segundo ano. E quando a gente reabriu, não é que você reabriu e foi do 0 a 100 no primeiro Até mês. pelo medo, né, das pessoas em voltar. A abertura foi lenta também. Foi lenta, então o Muita primeiro gente mês... tinha medo disso aí. E tinha mais uma questão aí, enfim, os protocolos iniciais nos obrigavam a usar máscara num parque aquático, na beira da praia, com vento, com aquela coisa toda. Enfim, a gente questionava, mas era isso que tinha que fazer, a gente fazia. A gente dava um saquinho de plástico, as pessoas colocavam, a pessoa reclamava, mas eu preciso seguir o protocolo. Enfim, então foi um processo aí que foi difícil, mas todo passamos esse por ele, cuidado graças a Deus. garantiu para que não houvesse nada, vazasse Não tivemos problema da doença. Nada. Que bom. Falou da questão dos turistas, né? Mas tem uma tendência, né, que o parque tem feito, que é para o morador, né? Sim. É uma sensação de pertencimento, né? Porque como foi pensado isso, né? A campanha também. A gente tem uma, inclusive, encerrando agora. Mas isso é até uma consequência da pandemia, na verdade. Porque com a pandemia a gente precisou garantir quantas pessoas poderiam entrar no parque. Quando a gente foi liberado para retomar, tinha um número limitado de visitantes. Só que antes, como é que funcionava? Abria o parque, quantas pessoas chegavam lá, compravam e entravam. E a gente vendia um pouco de ingresso antecipado em alguns pontos de venda distribuídos pela cidade. Então as pessoas tinham seus ingressos na mão e elas iam lá e a gente não tinha um controle para saber quantas pessoas iriam por dia. A gente tinha um histórico que nos dava uma boa noção de, né, cada época do ano, cada época da semana, nos dava essa noção, essa referência que dava para a gente operar. Mas com essa obrigação de ter aquela quantidade, eu falei, cara, a gente não tem como fazer isso. Então a gente mudou o sistema, a gente implantou um sistema novo de agendamento, semelhante a um hotel. Então agora você vai num dia, você agenda, né? Então isso permitiu que a gente conseguisse saber quantas pessoas iriam. E também permitiu que a gente fizesse promoções. E a gente começou a pensar e a gente achou interessante fazer a promoção residentes e fizemos uma, deu um resultado bom. E agora a gente tem uma que é promoção residentes com lanche, que é um sucesso total, a gente faz 2 no ano. A cara daqueles passeios de escola, né? Que tem um lanche, né? Tem o lanche e gerou até aproximou ainda mais com o residente. Tinha uma coisa, não, o Beach Park é só para turista. Não, nunca foi, mas acho que essa promoção ajudou a aproximar ainda mais. A gente está contando histórias que demonstram como a ascensão de um jovem aos 15 anos tinha um sonho, desejo de realizar um parque que ele visitou com o pai e acabou hoje, ele é o CEO do parque, um dos maiores do país, aqui em Fortaleza. E eu perguntaria a você, o que te motivou a se tornar o CEO do Beach Park? Assim, além do convite, né? Além do convite. Foi o Joãozinho de Nito que me motivaram. Eu trabalhava no Etenoide de São Paulo e eu era o CEO lá. Ah, você já veio como CEO? Já. E aí eles me convidaram para assumir essa posição aqui. Não chamava CEO ainda, chamava diretor-geral, era outro nome, né? Mas é a mesma posição, né? Mas já conhecia Fortaleza, não? Conhecia. Eu tinha vindo Veio ao parque. Eu tinha vindo aqui porque eu sou do setor e eu tinha vindo visitar. E na Copa do Mundo de 2002 eu tinha vindo, foi uma viagem muito legal. Mas eu já conhecia, né? E qual que era o meu desafio que eu tinha no Etenoide de São Paulo? É a questão de clima. O clima variava muito, então às vezes fazia um super trabalho, entrava uma frente fria
e o teu trabalho ia embora pela chuva e pelo frio. E quando eu vim para cá, aqui tinha, além disso, tinha um hotel, tinha um restaurante, era uma empresa mais robusta. A exigência sua foi o sol. Exatamente. A vista também garante, né? Aí eu falei, não, com esse sol dá para o trabalho render, né? E assim que eu vim. Aproveitando um marco, assim, desses mais de 20 anos que você elege, assim, de implementação sua. Eu acho que são as atrações, as novas atrações que a gente faz frequentemente, né, cada 2 anos. Acho que talvez é o ponto assim, de bate-pronto, acho que é isso, as novas atrações. Tem as fixas, né, e as, digamos, permanentes, né? Como é que é feita essa avaliação? As fixas, você diz, as atrações fixas? Atrações que sempre permanecem, né? E as outras que vão temporadas. Eu gosto, assim, as mais relevantes são as fixas, que mexem mais. A gente faz algumas com alguns personagens, já tivemos shows, né, em alguns momentos. Tivemos Sandy Júnior, tinha época de muitos shows. Foi uma época muito, muito forte, a gente acabou não fazendo mais, porque onde eram feitos os shows foram feitas expansões, foi feita uma atração nova, foi feito um hotel novo, então hoje não tem mais muito espaço para fazer isso, né? Acho que é isso, né? Essas novas atrações. Dessas inovações que você implementou como CEO, você destaca essas. E eu perguntaria, qual é o grande projeto agora, novo, fora o hotel que a gente fala já já? A gente está completando 40 anos, né? A empresa completa 40 anos agora em dezembro. E é um ano de novidades, né? Então, o Surreal, que é a montanha-russa aquática que eu comentei, é um investimento grande que a gente fez. É a montanha-russa aquática mais alta do mundo. E o que é uma montanha-russa aquática, né? Para diferenciar dos toboáguas normais. Toboágua você sempre você sobe uma escada e desce, né? Ou você desce de boia ou você desce só com o seu corpo. A montanha-russa aquática, ela permite que você desça, mas também sobe com um jato de água te empurrando. Então, é uma tecnologia nova, diferente, e a gente não tinha ainda, tem poucas no Brasil, e quando a gente foi fazer, a gente já quis fazer logo a maior do mundo, a mais alta do mundo, né? Você falou sobre a questão do valor de passagem, né, de ser um desafio, né? Sim. O que você elege assim, de desafio para o setor de turismo? Não só no Ceará, né, mas no Brasil, né, nesse pós-pandemia. Eu acho que a questão das companhias aéreas é um dos grandes desafios do turismo nacional. Porque a gente tem 3 companhias aéreas num país desse tamanho, né? E dessas 3, 2 já passaram por recuperação judicial e a terceira está em recuperação judicial, que é a Azul. Então, isso faz com que a malha seja um grande desafio. Nós temos o secretário de turismo, que é o Eduardo Bismarck, que tem feito um grande trabalho para melhorar essa malha. Mas a pandemia nos afetou de maneira forte, né? Então, a gente está agora retomando o nível que a gente tinha na época da pandemia. O hub que foi montado lá e que está sendo retomado é fundamental para o turismo, né? Porque a nossa característica do Ceará é de um turismo muito concentrado no aéreo, diferente de regiões como Rio de Janeiro, Santa Catarina, mais próximos do Sudeste, que você tem muito turismo rodoviário, né? Ou regiões como na Europa, por exemplo, você também tem muito rodoviário, muito ferroviário e também tem o aéreo. E a gente aqui depende muito do aéreo. Então, nós ainda sofremos mais em relação a isso. Então, acho que assim, um dos grandes desafios do turismo nacional é criar condições para as companhias aéreas terem um desenvolvimento melhor, condições de negócios, né? Condição trabalhista para as equipes, tem uma questão de processos consumeristas muito forte contra a companhia aérea. No mundo todo, de 100% dos processos de consumidores contra as companhias, 90% desses 100% são no Brasil. Então, isso afeta muito a capacidade das companhias poderem se desenvolver. Tem muito custo em dólar, né, que também é um grande desafio para eles.
Eu acho que precisaria ter um tratamento tributário especial para as companhias aéreas. E não sou sócio de nenhuma companhia aérea, mas é que ela é fundamental para o setor do turismo. Ela é como se fosse em estrada. A companhia aérea é como se fosse construir estradas. Né? Como é que o cara chega aqui? Só chega pela companhia. Se não tiver, é como se não tivesse uma estrada, uma ponte. Então, eu acho que assim, era importante essa visão com mais cuidadosa do ponto de vista de estrutura de negócio para estimular mais companhias aéreas no Brasil. Eu diria que esse é o principal ponto para a melhoria do turismo no país. Mas aumentando, só para complementar, mas aumentando o fluxo, você acredita que o Brasil, o Ceará em especial, né, conseguiria absorver, né, esse fluxo de turistas? Total. Hotel, o trade como um todo? Total, porque quando você aumentar o fluxo, a gente tem potencial também de tem crescimento, potencial, né? Tem praias maravilhosas, tem hotéis em construção, tem empreendedores bons aqui no estado. Eu acho que teria totais condições. Uma questão que pega muito é turistas que já não vêm aqui para Fortaleza, região metropolitana, já vão para outros, por exemplo, Preá, né? Você sente isso também da questão do turismo? No sentido mesmo do acolhimento ao turista? Eu acho que essa é uma questão que é muito boa para o turismo, que você gera uma diversidade de públicos. Né? Quando você gera, um pode estar em crise, o outro não está. Você vai construindo um turismo complementar. Tudo bem, ele vai para o Preá, mas ele passa em Fortaleza. A hora que ele descobre que Fortaleza tem uma vida gastronômica legal, que tem atrações, que tem o Beach Park que é do lado, que tem o Cumbuco, enfim. O turismo depende muito da multiplicidade e da variedade de atrativos e de públicos. Vai agregar tudo isso num conjunto só. É como aquilo que eu falei do Beach Park, da massa crítica de atividades, é mais ou menos parecido, funciona para o turismo como um todo. Então, eu vejo isso como uma coisa que é boa, porque ele vem para o Preá, mas ele conhece Fortaleza, e na próxima vez ele vai para outro lugar, vai para o Fortinho, enfim. E a gente tá falando muito dos passeios, né? Mas eu estava inclusive lendo hoje sobre a questão do turismo de negócios, os eventos, né? Muita gente vem para negócio, para evento, Sim. E aproveita para fazer o turismo para passear também, né? Exatamente. Inventaram até um nome em inglês para isso, né? Que era business, né? Que é negócio, mas lazer, que era leisure, que era pleasure, alguma coisa assim, que os americanos adoram inventar essas palavras diferentes, né? Mas já que você falou inglês aí, você falou que mais de 90% de público brasileiro é o atendimento ao turismo. Isso. Tá? Esse restante 10%, a Europa tem períodos de chuva, períodos de frio, que todo mundo procura sol, né? Procura exatamente o ambiente solar. Vocês também trabalham as informações do parque nesses mercados? locais? Já trabalhamos mais, Donato, para ser sincero, né? Mas é um mercado que, para você entrar, é um mercado... O jogo é mais... de investimento, é um jogo mais pesado. Porque a concorrência também é forte do resto do mundo. Do resto do mundo. Aí você entra na concorrência do resto do mundo. A gente fez umas 2 incursões de tentativa. O resultado não foi muito forte, né? E a gente resolveu focar onde a gente é conhecido, onde a nossa marca é relevante, que é no Brasil e que dá mais resultado. Inclusive a expansão para outros estados, assim, eu acho que muita gente deve pensar, né, e falar isso, né? Vamos investir em outros estados, outras regiões. Como é que primeiro a questão do assédio, né, para levar a marca para outros lugares, né? Isso você já pensa em relação a isso? Sim, o assédio é constante, mas a gente nunca quis sair daqui, não. E assim continuamos. Inclusive, falando de questão de tendência, né? O Nonato falou de Europa, tudo, né? Talvez tenha que ser adaptado para cá, para o Brasil, né? Principalmente para o Ceará, né? Tem alguma tendência, assim, que o Nonato falou aí para adiantar spoiler, né? Alguma tendência, né? Que vocês já estão pensando em investir para os próximos... A gente tá no finalzinho do ano, né? Mas 2026, quem sabe? 2026 a gente inaugura esse hotel, né? Os 40 anos. Né? 40 anos. Tem a inauguração do hotel. Qual é a capacidade do hotel? 226 apartamentos, né? O hotel vai se chamar Ohana. Do lado, ali no nosso complexo mesmo, né? E a gente inaugura em 2026 um hotel
que a gente vai ter 200 apartamentos de 42 metros, 206 e 20 apartamentos maiores na beira da piscina. Vai ser um hotel bem interessante. Eu vendo assim a cidade do Beach Park, que está se tornando uma grande cidade. Aí me lembrei, vocês não pensam em ter um atendimento para voo charter, lá um campo aéreo que possa realmente atender aos empresários que venham para permanecer, ao invés de descer aqui no aeroporto? Não, no Pinto Martins é um super espaço, aeroporto. Não tem espaço? Não tem necessidade. Tem, né? Mas porque o Pinto Martins é tão próximo da gente, meia hora, 40 minutos, não é necessidade de nada mais próximo do que isso. E já é um desafio muito grande fazer o fluxo para ele, né? Que é um super aeroporto, muito bem administrado e é suficiente. O que é que o turista tem mais reclamado? Estou falando em Fortaleza, quando chega você tem contato com eles e de repente nas conversas, o que é que ele tem reclamado? O acolhimento é bom, o sol é bom, o Beach Park é ótimo, mas alguma coisa às vezes a gente sai com uma questãozinha. É o preço da passagem aérea. A passagem. Não é nem o preço dos serviços aqui, porque aqui é bem mais barato que em outros lugares. Eu queria perguntar sobre, eu falei no começo, né, do Residente, o ingresso mais o lanche, né? Como é que é a questão dos passeios de escola, né? Eu acho que toda escola já teve um passeio para o Beach Park, né? Como é que é esse contato das escolas? A gente tem, e agora com o Arvorá também, tem muita escola indo para lá, é um programa muito bacana, porque tem a parte educativa, tem os animais, tem aves, então tá rodando muito bem as escolas também para o Arvorá. E para o Beach Park continua, né? Então a gente continua recebendo muitas escolas como recebia. Aproveitar para falar desse Arvorá, muito interessante, né? Já foi lá? Ainda não. É como se fosse um parque seco, né? Um Beach Park seco, né? Como foi essa mudança, né? Lembra que eu falei da massa crítica, que a gente tem que ter sempre coisa nova, que no parque a gente sempre fica fazendo coisas novas? Chega uma hora que as novidades do parque são importantes, mas você precisa de algo mais. Então você precisa ter parque novo, né? E isso é um modelo que tem. Orlando é assim, Cancún é assim. Você vê novos parques que ajudam naquela mesma lógica que eu falei, das pessoas virem e ficarem mais tempo e virem de mais longe. E aí por isso que a gente fez esse parque seco, né, que é o Arvorá, que é um parque que combina a experiência da proximidade com a natureza, de você estar próximo de aves através de um espaço que você é um aviário de imersão, que a gente chama, que você entra, né, nesses aviários e você pode estar muito próximo das aves, às vezes até vem em cima de você, pousa aqui, eu tenho assim uma sensação muito legal quando eles vêm, pousam, você se sente assim. Onde é que vocês viram essa ideia? Eu vi em Foz do Iguaçu, lá tem um parque chamado Parque das Aves, que eu achei fantástico ver as araras e tudo, assim, deu uma emoção. E aí a gente juntou isso e adicionou atividades de lazer para as crianças e para a família. Então não é só a experiência dos aviários, são 3 aviários que a gente tem, em cada aviário tem aves diferentes, mas além disso a gente tem também atrações para a família e para as crianças. Né? A gente tem uma rede gigante que você anda como se estivesse voando por cima das árvores, tem shows, tem um restaurante muito legal lá, comida muito boa, e é na beira de uma lagoa, fica na CE 040, né, na divisa entre o Eusébio e Aquiraz. Você entra à direita na Vila Terra Brasília e a gente fica lá no Arvorá. Deixa eu só aproveitar falando do parque, né? Como que vocês tratam a questão da sustentabilidade, né? Sim. Os parques em si, reuso, das próprias construções também. É uma área que a gente já tem um cuidado há muito tempo. Antes de virar moda, a gente já tinha esse cuidado. Hoje a moda é o ESG, né? Então, até antes de ter essa sigla, a gente já tinha esse cuidado. A gente tem... há muitos anos a gente tem um negócio que é a ISO 14000. Né? É uma certificação de que a gente faz todos os procedimentos ambientais de acordo com o que a lei manda. E a gente já tem essa certificação há muito tempo.
Então, a gente tem a estação de tratamento de esgoto própria, então todo o nosso esgoto é tratado, e a gente tem a água que provém desse esgoto, a gente usa para aguação de plantas. A gente tem um selo de certificação de lixo zero, né? O que é esse selo? É um selo que certifica que a gente recicla mais de 90% do lixo gerado lá no Beach Park. A gente tem todo um departamento de sustentabilidade, e o Alvorá também tem dentro do parque um programa que a gente fez com 2 ONGs de trazer aves que estão ameaçadas de extinção, de trazer essas aves de volta, né? Então, com esse programa a gente já conseguiu trazer aves de volta para a natureza do Ceará, principalmente o periquito da cara suja, né, que é uma dessas aves. Murilo, a gente começou essa conversa falando do seu sonho aos 15 anos. Eu vou concluir exatamente qual é o seu maior sonho para o Beach Park. Rapaz, acho que profunda essa ideia. Isso é profunda, né? Acho que a gente continuar fazendo o que a gente faz assim, todo dia, né? Porque a gente abre todo dia. São 365 dias que a gente funciona. Nos hotéis, no parque são 310, dependendo do ano, 315 dias, que a gente tem que cumprir o nosso propósito, que a gente fala, que é criar momentos felizes. Né? E para isso a gente tem que ter uma equipe de colaboradores preparados e prontos para cumprir esse propósito. Então, acho que o sonho é de continuar fazendo isso da maneira que a gente consegue fazer todo dia, né? E fazer isso sempre trazendo uma novidade, sempre com qualidade, buscando sempre o que tem de melhor no mundo, né? A gente viaja o mundo para trazer e ver o que tem de melhor, e acho que o sonho é continuar fazendo isso, que só isso já é um sonho que a gente realiza a cada dia para milhares e milhões de pessoas. Sucesso que a gente deseja. Obrigado. E agradecendo a sua presença aqui. Obrigado. Obrigado também a vocês que acompanharam o Entretantos.